Polêmico fora de campo e muito marrento dentro das quatro linhas, Mauro Balotelli foi um jogador que, assim que surgiu, conquistou muitos fãs e muitos haters pela sua forte personalidade. Com um talento admirável, muitos achavam que Balotelli iria buscar prêmios individuais e títulos importantes para cravar seu nome na história do futebol. Balotelli top aldı. Balotelli içeriye girdi. Balotelli şık hareketler. Balotelli o nasıl bir gol? Mario Balotelli başını döndürdü savunmanın. Não foi bem isso que ocorreu, e por isso hoje você vai conferir o que aconteceu com Balotelli. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Balotelli foi destaque mundial ainda jovem. Foi o grande vencedor do prêmio Golden Boy em 2011, prêmio dado ao melhor jovem jogador com menos de 21 anos de idade. Quando venceu o prêmio, ele já gostava de uma polêmica e fez uma forte declaração. Bem, só há um jogador ligeiramente melhor que eu, Messi. Todos os outros estão atrás de mim. E a marra dele, juntamente com seu grandioso futebol, fez com que o jogador se destacasse logo no início de sua carreira. Mauro Balotelli atualmente tem apenas 32 anos de idade que ainda seria suficiente para jogar em clubes de alto nível, apesar disso não acontecer. Ele nasceu em Palermo, na Itália, e começou sua trajetória no profissional pelo modesto time italiano Lumezzane, mas rapidamente chamou a atenção e grandes clubes se interessaram pelo seu futebol. Balotelli não teve uma vida tranquila. Desde pequeno, ele teve muitos problemas de saúde e teve que passar por operações. Por conta da sua grave condição e das limitações financeiras que seus pais tinham, ele foi entregue para a adoção com apenas 3 anos de idade. E mesmo com todas as dificuldades, ele nunca desistiu e confiou no seu talento para se tornar um grande jogador profissional. E conseguiu. Balotelli jogou em diversos times renomados da Europa. A Inter de Milão foi a primeira equipe que contratou o jovem jogador. Na época, ainda com 17 anos de idade. Se liga só no golaço que ele marcou nas categorias de base. No início do time profissional, ele se deu muito bem com o time que era treinado por Roberto Mancini, e ao lado de Ibrahimovic, formou uma belíssima dupla. Mas tudo mudou na segunda temporada, quando Mancini saiu e o técnico José Mourinho assumiu. Balotelli se desentendeu diversas vezes com Mourinho, que chegou a ir a público reclamar do comportamento que ele tinha nos treinamentos. Um rapaz como ele não pode se permitir a treinar menos do que jogadores como Figo, Córdoba e Zanetti. Não posso aceitar isso de um jogador que ainda não é ninguém no futebol, além de um talento e uma promessa. E apesar disso, ele tinha o apoio dos torcedores, que apelidaram ele de Super Mario e o consideravam um xodó. Mas Balotelli jogou tudo fora ainda na mesma temporada, quando foi flagrado assistindo ao jogo do rival Milan e vestiu a camisa dos Rossoneiros em um programa de TV. O clima ficou pesado, e assim terminou sua primeira grande polêmica profissionalmente. Pela Inter, foram 86 jogos, 28 gols e 16 assistências. Teve grandes títulos, como a Champions League, Copa da Itália e também conquistou o Campeonato Italiano 3 vezes seguidas. Com um clima insustentável, o Manchester City fez esforço para contratar o jogador pagando uma bagatela de 24 milhões de libras. Foi uma das negociações mais caras da janela de transferências na época. Com a bola no pé, ele jogou muito. Teve atuações memoráveis no clássico contra o United. Os Citizen venceram por 6-1, em um verdadeiro baile dentro do Old Trafford. Balotelli marcou 2 gols e fez um jogo espetacular naquela goleada histórica. Ele fez o primeiro gol da partida, e na hora da comemoração, tirou a camisa e mostrou outra que vestia por baixo com a frase "Why always me?", que na tradução significa "Por que sempre eu?", falando sobre as perseguições que ele sofria da imprensa inglesa. E apesar de responder dentro de campo, fora dele as coisas continuavam difíceis. Durante sua passagem pela Inglaterra, ele atirou dardos nos jogadores das categorias de base do City e foi multado em 100 mil libras e chegou a incendiar sua própria casa depois de tentar soltar fogos de artifício no banheiro. Um dos lances que mais chamou a atenção foi o amistoso contra o Los Angeles Galaxy, quando ele tentou fazer um gol de calcanhar quando estava de frente para o gol. O staff do time percebeu que não compensava manter o astro para ter tanta dor de cabeça, e o clube decidiu vender ele. No City, Balotelli jogou 80 jogos, marcou 30 gols e deu 7 assistências. Apesar das poucas assistências, uma delas foi para o Agüero, na memorável virada do time contra o Queen's Park Rangers para conquistar a Premier League em 2012. Além disso, Super Mario também venceu a Copa da Inglaterra e a Supercopa da Inglaterra. Depois da turbulência na Inglaterra, ele voltou para a Itália para defender o Milan. Custou 23 milhões de euros aos cofres rossoneiros. Por lá ele teve atuações discretas e até marcou um golaço. Balotelli! Ao todo, com a camisa do Milan, foram 77 jogos, 33 gols e 9 assistências. No Liverpool, ele chegou com a função de substituir o Luis Suárez, que tinha ido para o Barça, mas também não teve sucesso.
Pelos Reds, foram 28 jogos, 4 gols e 0 assistências. O talento de Mario Balotelli também fez com que ele fosse especulado em muitos outros clubes grandes, como o Barcelona. Porém, na época dessa especulação, ele não conseguiu ter papas à língua e fez questão de negar que iria para o clube catalão de uma forma nada amigável, em uma entrevista publicada no jornal espanhol 20 Minutos. Jogar no Barcelona? Não jogo com meninas. Existia um certo burburinho pelo fato do jogador comemorar os gols de forma mais discreta, e ele também fez questão de responder esse fato de uma forma nada simpática. Carteiro comemora quando entrega a carta? Estou apenas fazendo meu trabalho. E como sempre teve bom futebol, ele foi convocado muitas vezes para a seleção italiana, e nunca pipocou com a camisa dos tetracampeões. Uma das grandes atuações de Balotelli foi um jogo da Eurocopa 2012, na semifinal contra a Alemanha. A Itália venceu com 2 gols dele, e o segundo foi um baita golaço. Na comemoração, Balotelli tirou a camisa e fez uma pose que rodou o mundo. Em janeiro de 2022, ele voltou a ser convocado para a seleção depois de 3 anos de ausência. O técnico Roberto Mancini quis dar uma nova chance ao jogador pensando em chamar ele para disputar o Mundial, o que não vai acontecer, já que a Itália não se classificou. Entre 2016 e 2019, ele teve uma passagem pelo futebol francês, jogando pelo Nice e pelo Olympique de Marseille. Depois, voltou para o futebol italiano em 2020, jogando pelo Brescia e pelo Monza, mas não ficou muito tempo em nenhum dos 2 times. Já em 2021, Balotelli jogou no futebol turco, pelo Adana Demirspor, onde chegou a marcar 5 gols em uma partida com direito a um gol de placa, humilhando o time adversário. Agora, em 2022, ele está jogando no futebol da Suíça, pelo FC Sion. Ele tem contrato até 2024, mas segundo os últimos retrospectos, parece que ele não vai ficar todo esse período por lá. E nesse meio tempo, nas passagens por vários clubes, ele causou polêmica na Itália quando pagou um torcedor do Napoli para se jogar de moto dentro do mar. Apesar de toda a indisciplina e dos episódios de algazarra, ele foi vítima de preconceito em diversos clubes que jogou, e até dentro da própria Itália por algumas pessoas. Uma vez, quando ele era jogador do Milan e estava enfrentando sua antiga equipe, a Inter de Milão, os torcedores da Inter xingaram ele a todo momento e ainda fizeram gestos horríveis para o antigo jogador do time. E essa não foi a primeira vez que ele sofreu racismo dentro de campo. Quando ele era jogador do Brescia, os torcedores do Verona fizeram o mesmo gesto, e ele perdeu a paciência e até chutou a bola na torcida. Por ser filho de imigrantes, Balotelli conseguiu sua naturalização apenas com 18 anos de idade, e mesmo levando sua seleção para a final de uma Eurocopa, ele nunca foi visto como italiano. Polêmico, festeiro e com uma história de vida para lá de inspiradora. Balotelli foi um dos maiores personagens do futebol nessa década. Apesar da língua afiada, ele sempre teve um grande futebol e era diferenciado dos outros. Faltou foco ao jogador para que pudesse ter uma carreira mais consistente. Seu grande porte físico e vontade dentro de campo fazem algumas pessoas comparar ele com Adriano Imperador. Infelizmente, não vamos saber até onde Balotelli poderia chegar se tivesse a cabeça no lugar. Mas e você? Acha que se ele fosse menos polêmico, poderia cravar seu nome na história do futebol? Ou ele realmente seria uma eterna promessa? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.